A gente começa essa edição falando sobre a operação da Polícia Federal que investiga a inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. De Brasília, o repórter Glauco de Queiroz tem mais informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Glauco. Olá, Davi, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, né? A Polícia Federal cumpre hoje 16 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão preventiva aqui em Brasília e também no Rio de Janeiro. A operação também envolve, né, a análise do material apreendido e a coleta, né, de informações com testemunhas e pessoas supostamente envolvidas aí nesse esquema. Entre os detidos nesta manhã está o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa informação foi confirmada pela própria defesa de Cid, conforme a apuração da Agência Brasil, né? Entre os locais de busca e apreensão está a residência aqui em Brasília do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Inclusive, ele falou com a imprensa nesta manhã antes de sair para a sede do Partido Liberal, né? Ele disse que não adulterou o cartão de vacina e que o celular dele foi apreendido pela Polícia Federal. Vamos ouvir o que mais disse o ex-presidente da República. Eu não tomei a vacina. Uma decisão pessoal minha, depois de ler a bula da Pfizer, eu não tomar vacina. O cartão de vacina da minha esposa também foi fotografado. Ela tomou a vacina nos Estados Unidos, na Janssen, né? E a outra minha filha, que eu respondo para ela, Laura, de atualmente 12 anos, não tomou a vacina também, tem o laudo médico tocante a isso. No resto, eu realmente fico surpreso com a busca e apreensão com esse motivo, ok? Eu vou ler o manifesto do Sem Milha, que foi subscrito por centenas de pessoas no blog. Em 15 de setembro de 2007, o jornal registrou aqui que foi organizado por Eduardo Guimarães. Em 2009, o Blog da Cidadania convocou outra manifestação diante da Folha de São Paulo. No dia 9 de março de 2009, o Blog da Cidadania convocou nova manifestação por conta de que o jornal disse que a ditadura militar brasileira tinha sido uma dita branda. Mais uma vez, o movimento foi convocado pelo blogueiro Eduardo Guimarães. Mais uma vez, a mídia alarma a sociedade, empresários postergam investimentos, consumidores param de comprar, as demissões chegam a centenas de milhares. 3 anos depois, eu faço a primeira entrevista do presidente Lula com blogueiros, com jornalistas independentes, lá no Palácio do Planalto, há poucos dias de ele deixar a presidência. Como é que o senhor explica um país que melhorou tanto, está tão mal-humorado, presidente? Eu de vez em quando Isso é uma cortina de fumaça para esconder os escândalos do governo, o Porteiro, o Queiroz e os maus resultados na economia. Olha, eu acho que o que foi feito ontem foi um show que a Lava Jato faz desde que nasceu. A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão e um outro de condução coercitiva contra Eduardo Guimarães, que é responsável pelo Blog da Cidadania. Em março do ano passado, com uma semana de antecedência, Guimarães publicou que o ex-presidente Lula seria alvo de uma das fases da Lava Jato. Agora, com a condição coercitiva do blogueiro Eduardo Guimarães, muitas pessoas começaram a levantar a tese de que isso foi para conseguir alguma prova contra o ex-presidente Lula. O senhor enxerga assim? Olha, eu não tenho detalhes sobre o procedimento do Eduardo, mas o que eu vi é que houve ali mais uma violação. Eduardo Guimarães, do Blog da Cidadania. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, presidente Lula.
Primeiramente, eu gostaria que nós nos congratulássemos pela mudança de cenário em que nos encontramos, na situação em que nos encontramos. Eu acho que vale alguma comemoração, porque hoje nós temos esperança. Bolsonaro lançou uma última cartada no Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar de uma vez só todas as acusações contra si. Porém, o tribunal destruiu essa sua última esperança. Bolsonaro lançou cartada no Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar um caso que foi decisivo para aprofundar todas as investigações contra si, a fraude nos cartões de vacina dele e de assessores. Embora a fraude no cartão de vacinação contra a Covid-19 não tenha relação direta com o golpismo ou com o roubo de joias, foi no âmbito dessa apuração que, em maio de 2023, Alexandre de Moraes mandou prender Mauro Cid e autorizou busca e apreensão contra ele, de onde descobriu-se montanhas de provas que, agora, bastam para mandar o ex-presidente para a cadeia por muito tempo. Tudo começou, toda essa jornada começou em 3 de maio de 2023, que foi essa reportagem que você assistiu da TV Brasil. A Polícia Federal deflagrou operação para investigar a inserção de dados falsos de vacinação nos sistemas de saúde e prendeu Mauro Cid no âmbito dessa investigação. Então, a investigação do caso das vacinas era o coração de tudo. Dali que saíram todas as provas contra Bolsonaro. A operação da Polícia Federal que envolveu o Bolsonaro se chama Venire, a operação que aconteceu naquele dia 3 de maio de 2023. O nome foi dado à ofensiva porque é inspirado na expressão em latim venire contra factum proprium, que veda o comportamento contraditório e inesperado. A Polícia Federal instaurou, no dia 4 de maio de 2023, a Operação Venire, que tinha como um dos alvos o Bolsonaro. A ofensiva investigou a inserção dos dados falsos no cartão de vacinação e tem como inspiração um princípio que é a base do direito civil e do direito internacional. A expressão em latim venire contra factum proprium, que em português significa vir contra seus próprios atos, que é o que estava acontecendo com o Mauro Cid delatando todo mundo. Em julho de 2024, pouco mais de um ano depois, a Polícia Federal avançou nas investigações sobre os cartões de vacina e achou muitas provas contra o Mauro Cid, pouco tempo antes, cerca de um mês antes dele fazer o acordo de delação premiada. E agora, minha amiga e meu amigo, neste ano, no dia 6 de janeiro, o Bolsonaro tentou uma nova cartada no STF para anular tudo isso. E qual foi essa nova cartada? Se ele anulasse o inquérito dos cartões de vacinação daquela operação Venire do dia 3 de maio de 2023, ele iria provocar um efeito cascata que ia anular tudo contra ele, todas as provas, a tentativa de golpe, o roubo de joias, tudo seria anulado, porque seria anulado tudo que foi que veio de Mauro Cid. Veja só a jogada. A nova cartada de Bolsonaro, aqui é a matéria, a nova cartada de Bolsonaro no STF. Acuado, o ex-presidente quer que o novo inquérito não fique nas mãos de Alexandre de Moraes. Prestes a ser denunciado pela PGR no inquérito que apura os planos golpistas urdidos em seu governo, Bolsonaro lançou uma cartada no STF para tentar derrubar o caso que foi decisivo para aprofundar essa investigação, a fraude nos cartões de vacina dele e de assessores. Na verdade, em julho de 2024,
a Polícia Federal já tinha indícios de que isso ia acontecer. Inclusive, o prefeito Duque de Caxias, que é aliado do Bolsonaro, foi alvo dessa operação. Quando chegou em setembro do ano passado, o Dias Toffoli negou anular esse caso pela primeira vez. E no dia 1º, na verdade, no dia 1º de novembro, o STF decidiu julgar esse recurso do Bolsonaro para anular tudo no dia 15 de novembro. Mas esse julgamento acabou acontecendo agora, não é? E a ministra Carmen Lúcia acabou com a última esperança de Bolsonaro. Ela rejeitou o pedido dele para anular a investigação que levou Mauro Cid à prisão. A ministra Carmen Lúcia rejeitou o pedido da defesa de Bolsonaro para anular a investigação sobre a fraude no cartão de vacina. Foi essa apuração que levou em 2023 à prisão do Mauro Cid, que depois fechou o acordo de delação contra o Bolsonaro. Uma possível invalidação dessa investigação poderia causar um efeito cascata, já que esse caso deu origem a 2 outras apurações envolvendo Bolsonaro, sobre a trama golpista e sobre a suspeita de desvio de presentes do acervo presidencial, ou seja, o roubo de joias. O ex-presidente foi indiciado pela Polícia Federal nesses 3 processos. Carmen Lúcia afirmou que os advogados de Bolsonaro não comprovaram flagrante ilegalidade do Alexandre de Moraes, que determinou a abertura da investigação. Esse processo não termina mais em 2025 e eu não acredito mais na prisão do Bolsonaro nesse processo. Doutor, o senhor está fazendo umas apostas altas aí, cara. O senhor tá fazendo... A cada dia que passa, esse processo vai enfraquecer mais. Esse processo, eu mesmo acreditava que esse Natal de 2025 o Bolsonaro passaria preso. Não vai mais. Não acredito mais que esse processo termina com a prisão do Bolsonaro. Eu converso com o senhor e converso com vários outros grandes juristas do Brasil, né? Hoje, por exemplo, de manhã eu estava aqui com o doutor Marcília, e ele não bota fé nisso. Ele acha que está na primeira turma justamente porque é para acabar logo esse ano. Ele Mas não termina na primeira turma. Hein? Mas não vai terminar na primeira turma, é aí que tá. Vai terminar no plenário. Tá todo mundo achando que esse caso vai terminar na primeira turma, não vai. Deu errado a estratégia. O trem saiu do trilho, Didi. Tá claro, o trem saiu do trilho. Eu volto a falar. Daqui pra frente é só pra trás. Tomara. É ladeira abaixo. Esse processo a cada dia mais desgastará, vai enfraquecer e termina, tá? Com tudo repensado. Podemos dizer assim. Tá? Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 31 de março de 2025. Faz exatamente 61 anos que o Brasil sofreu uma tentativa de golpe. Vaza plano golpista da defesa de Bolsonaro. Acaba de vazar que a defesa do ex-presidente criou uma estratégia espertalhona para anular todo o inquérito do golpe. No início do ano, o bolsonarismo tentou anular a Operação Venire, que, em maio de 2023, prendeu Mauro Cid, e foi a partir dessa operação que o inquérito do golpe foi montado com as provas encontradas pela Polícia Federal nos celulares e computadores do agora delator Mauro Cid. A operação apurou-se fraude no cartão de vacina, teve como objetivo viabilizar a entrada de familiares e auxiliares do Bolsonaro nos Estados Unidos. O Procurador-Geral da República pediu ao ministro Alexandre de Moraes arquivamento do caso dos cartões de vacinação. Agora, essa anulação será usada. Um advogado bolsonarista acaba de vazar medida que a defesa do ex-presidente vai interpor na primeira turma com pedido de anulação de todo o inquérito do golpe, com base em pedido de anulação das provas. O advogado bolsonarista Jeffrey Schickini, em sua ânsia de aparecer, permite que o tribunal se prepare, ainda que essa medida estará fadada ao fracasso, porque a Lei 12.850, que regula delações premiadas, permite que a anulação de uma delação não prejudique as provas obtidas através dela. Contudo, é melhor ficar atento à turma do STF, que tem um integrante que gosta de matar no peito. Minha amiga, meu amigo, vamos em frente. Advogado criminalista, mestre em Direito, especialista em Direito Penal e Processo Penal,
é professor de Direito. Esse é o perfil de Jeffrey Schickini no STF, no X, na verdade. E o Jeffrey Schickini, ele vem tentando há muito tempo se cacifar no bolsonarismo, e ele, inclusive, conseguiu ser representante de um dos kids pretos. E nós vamos ver agora que esse sujeito que fala demais, como você acaba de ver, deu uma dica que, na verdade, é o vazamento de uma estratégia que vai ser adotada a partir do próximo julgamento da tentativa de golpe, do núcleo 2 da tentativa de golpe, que vai ser agora em abril. Muito bem. Só para você ter uma ideia, ele se mete em tudo que o Bolsonaro está fazendo e ele está dizendo agora, por exemplo, que a liberdade da mulher do batom, a tal de Débora, pode durar apenas 90 dias, que será o pedido em que Fux devolverá o processo do seu pedido de vista. Por isso, o povo precisa exigir com máxima urgência anistia dos seus representantes eleitos. Como eu disse ontem, quem acha que o STF recuou, que o Moraes recuou, que o PGR recuou ao dar prisão domiciliar para Débora, é porque não leu a decisão de Moraes. Ele suspende, ele manda a Débora para a prisão domiciliar porque vai haver um atraso de 90 dias, porque o Fux matou no peito e pediu vista. Quando voltar, a maioria de 4, talvez até o próprio Fux, vai condenar a Débora, porém com uma pena menor. Bom, esse Jeffrey Schickini, ele é advogado de um dos kids pretos que está preso e já foi desautorizado pela defesa de Bolsonaro. O tenente-coronel Rodrigo Bezerra Azevedo, um dos kids pretos presos por planejar, segundo a PF, a morte de Lula, Alckmin e Moraes, está sendo representado por Jeffrey Schickini. Meses atrás, em fevereiro, Schickini foi desautorizado pela defesa de Bolsonaro, também indiciado por suspeita de tentativa de golpe. O advogado impetrou um habeas corpus preventivo junto ao STF para garantir a participação do ex-presidente num ato em São Paulo, mas os representantes de Bolsonaro acionaram a corte para derrubar o pedido. A defesa sustentou que a impetração desautorizada ou qualquer peticionamento sem devida representação pode causar prejuízos à ampla defesa e contraditória. Ele está querendo cavar um cliente, não tem estofo para isso, e ele tem uma argumentação muito perigosa de confrontação do tribunal. Agora, à frente da defesa do tenente-coronel, o defensor afirma que seu cliente foi alvo de armação e que entregou à Polícia Federal indícios que provariam que houve sabotagem. O militar, segundo investigadores, teria participado da Operação Copa 2022. Muito bem. O Bolsonaro está planejando, através da sua defesa, pedir o fim do inquérito do golpe após novo parecer da PGR. Só que isso era um plano discreto, sem detalhes. E agora, esse Jeffrey Schickini, ele expôs os detalhes. Como você vê, o plano, já que a Procuradoria-Geral da República pediu a anulação do inquérito do cartão de vacina, e já que Alexandre de Moraes concedeu, o que é que eles querem? O que é que eles planejam? Veja só, eles planejam anular todas as provas. O Mauro Cid, ele mudou 5 vezes a sua delação e abriu flanco para contestação dos réus no julgamento no STF, pedindo anulação da delação dele. Se isso acontecer, como você viu, as provas todas que estão no processo do inquérito do golpe derivam de achados no celular de Mauro Cid. E a ideia da defesa de Bolsonaro é que, anulando a defesa do Mauro Cid, anula tudo que veio dessa delação. Já foi tentado isso no mês passado, em fevereiro, e não funcionou, não é? A ministra Carmen Lúcia rejeitou o pedido para anular a operação Venire por causa do cartão de vacina, anular o caso do cartão de vacina. O que essa gente não sabe é o seguinte:
é que a Lei 12.850, essa aqui é a Lei 12.850 de 2 de agosto de 2013, é bem extensa, e ela trata o seguinte: o capítulo 1 da organização criminosa, capítulo 2, investigação e dos meios de obtenção de prova, e o número 3, aqui, você vai ver já, você tem o capítulo 3, as disposições finais, da colaboração que está no capítulo 2. Tá? No capítulo 2, você tem os meios de obtenção de prova. E um deles é a colaboração premiada. Tá? Da colaboração premiada. O acordo de celebração premiada é negócio jurídico, processual. Para evitar o juridiquês, eu vou direto ao ponto. Os efeitos da anulação de uma delação premiada são os seguintes: as capas dos jornais mostram isso, tem alguns anos, fala de um acordo de delação, e os colaboradores teriam mentido, omitido informações, devendo o acordo perder seus efeitos, considerando rescindido, como determinam os termos do acordo de colaboração premiada, com o Procurador-Geral da República, anular a delação. Só que a lei das organizações criminosas, ela diz o seguinte: a prova obtida mediante o presente acordo será utilizada validamente para a instrução de inquéritos policiais, procedimentos administrativos, criminais, medidas cautelares, ações penais, ações cíveis e improbidade administrativa e inquéritos civis, podendo ser emprestadas também ao Ministério Público, etc, etc, etc. Mas mesmo que seja rescindido o acordo de delação, as provas continuam, salvo se essa rescisão se der por descumprimento desta vença por exclusiva responsabilidade do Ministério Público Federal, as provas permanecem rígidas e válidas, todas as provas produzidas, inclusive depoimentos que houver prestado. Então, quer dizer, ele pode ter até anulação da delação, mas se houver essa anulação da delação do Mauro Cid, as provas que foram obtidas através dos equipamentos dele, através de informações que havia na delação dele, vão continuar válidas. Agora, é bom ficar muito atento ao seguinte: o ministro Luiz Fux tratou de embaralhar a decisão no caso da Débora Rodrigues, porque ele sabia que se ele pedisse vista, não daria para sustentar mais 3 meses a prisão dela sem que o tribunal apreciasse nada. Não é? Iria ser um caso que iria prejudicar claramente a defesa da ré, não é? no STF, a Débora Rodrigues, a mulher do batom. Então, ele sabia que ele tumultuaria o processo. O Luiz Fux é alguém que os bolsonaristas apostam que possa ser sensível ao caso do inquérito do golpe, e ele pode, eventualmente, na primeira turma, pedir, porque se qualquer um dos ministros da primeira turma pedir para julgar no plenário o caso, realmente o caso vai para o plenário. Então, aí é preciso que o STF tenha instrumentos. O STF pode, eventualmente, alterar a regra e não permitir que o caso vá para o plenário. Por quê? Porque no plenário há notícias de que ministros do STF, está aqui nessa notícia da Folha, que a Folha de São Paulo ouviu 5 ministros nos últimos dias sobre o impacto que uma eventual mudança de Fux pode causar no andamento dos processos do 8 de janeiro. Sob reserva, a maioria diz acreditar que o efeito será pequeno ou nulo na primeira turma, mas incerto no plenário. Então, realmente, o bolsonarismo tem uma tática aí, já falhou anteriormente, não é? A Operação Venire não foi anulada, porque alguns dos envolvidos tiveram penas e foram condenados por fraudar cartão de vacina, mas o Bolsonaro teve a sua participação anulada. Então, aí o caso do cartão de vacina pode permitir um questionamento aí que ameaça
o processo, a menos que o STF tem poder para evitar que isso aconteça na primeira turma. Precisa de ver o que é que o Fux vai fazer, porque se ele fizer um furdúncio nessa história toda, aí vai ficar complicado.